Uma doença que vem deixando marcas em todo o mundo. Já são milhões de infectados em todos os continentes. Até por isso que a Organização Mundial da Saúde definiu o surto da doença como pandemia. Aqui no Brasil, o primeiro caso registrado foi no dia 26 de fevereiro e a primeira morte dias depois, no dia 17 de março. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e o principal sintoma é a falta de ar, consequência desse novo vírus por provocar infecções respiratórias. Ele é o filho mais novo, vamos dizer assim, de uma família de vírus respiratórios. Então a gente já conhecia, né, outros coronavírus, a maior parte deles, eles causam resfriados comuns, principalmente em crianças, então quadros muito leves, e dois deles, depois, mais recentemente, 2002 e 2012, causaram quadros de insuficiência respiratória, né, síndrome respiratória aguda grave, mas que ficaram restritas praticamente no Oriente Médio e Ásia, e agora o mais novo, que é o SARS-CoV-2, ou o coronavírus que a gente fala mais popularmente, que causa a Covid, que se espalhou pelo mundo todo, com um quadro bem mais grave e com uma letalidade maior do que os outros todos. Ele faz parte, né, da família coronavírus, que é essa que eu falei para você, que a gente já conhece há mais tempo, que eles gostam, eles têm uma predileção, vamos dizer assim, pelas vias respiratórias. A intensidade, né, e a gravidade com que eles acometem esses órgãos é que varia de vírus para vírus. Os primeiros casos do novo coronavírus foram registrados no final do ano passado na cidade de Wuhan, na China. O principal indício é que o vírus teria infectado o ser humano através do consumo de carne de morcego. Até poucos dias atrás, a verdade era que realmente começou lá na China, em Wuhan, no mercado ali, né, de animais vivos, e que, por ser uma província, uma cidade com uma densidade populacional muito alta, passou muito rápido de pessoa para pessoa, e como tem muita gente, o número de casos foi muito grande. Houve um certo retardo, né, no reconhecimento dessa doença, de que estava existindo uma nova doença causando uma pneumonia grave nas pessoas, e um retardo na divulgação também, né, da China comunicar à Organização Mundial de Saúde que isso estava acontecendo. Alguns trabalhos agora bem mais recentes mostram que talvez, né, na França parece que já tinha alguém um pouco antes, na Alemanha talvez, parece que já tinha um paciente. Então é possível até que já existisse, mas como eram pessoas, né, como a transmissibilidade dele, né, depende muito de aglomerados, então se foi em alguma situação onde eu não tinha essa facilidade com que ele se espalhasse, então não produziu doença, né? Mas por enquanto a gente coloca realmente como o grande epicentro ali inicial a China. O José Renato vive em Wuhan há 9 anos. Quando os primeiros casos surgiram por lá, ele conta que eram poucas as informações. Eu estava ainda de férias, estava fora da cidade, no começo dos casos. Teve um momento em que Wuhan estava vivendo os Jogos Olímpicos militares, então eu saí de férias naquele período, desde já começo, já estava bem anunciado, a mídia estava anunciando, só que existia uma dúvida se era transmissível entre pessoas. E aí essa dúvida levou as pessoas a não se cuidarem muito. Até o dia 20 de janeiro, mais ou menos, que foi quando confirmaram que havia transmissão entre pessoas, existia informação para as pessoas tomarem cuidado, usarem máscara, evitarem lugares públicos, mas fato é que era a véspera do Ano Novo Chinês e é o maior fluxo de migração humano, né? Então, todo mundo está pronto para ir para casa e descansar, então pouca gente se cuidava. Raras as pessoas que se cuidavam. A coisa virou mesmo, foi ali no dia 20 por 21, foi quando confirmou que era transmissível entre pessoas, e aí nesse momento o governo
já toma medidas mais drásticas. O número de mortes chega a 44 pessoas e você tem 360 mais ou menos infectados. Aí a população sai da rua, todo mundo já começa a usar máscara, já evita estar em lugar público e quem pode sai da cidade, né? O Kenichi também é brasileiro e mora em Wuhan. No começo do surto ele estava viajando e depois que voltou para a cidade muita coisa já tinha mudado. Um sentimento de luto, assim, né? As pessoas que estavam na rua andavam todas meio caladas, né? Debaixo do sol, tentando achar um sol, né? Porque todo mundo ficou dentro de casa mesmo, né? Nesses 2 meses. E bom, era um silêncio, né? Aquele silêncio que incomoda, assim. Mudou tudo, né? Antes eu ia pra universidade, depois eu trabalhava, depois eu encontrava com os meus amigos, né? Era, assim, uma rotina bem normal, né? Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, mas agora eu trabalho de casa, tenho que trabalhar no computador, né? Eu dou aula, então eu estou dando aula no computador e, né, quando eu tenho aula na universidade, eu também tenho aula pelo computador. Agora sair, assim, às vezes eu saio, né, para ir no parque ou fazer uma caminhada, para dar uma corrida, né? Mas meus amigos, né, a maioria dos meus amigos estão fora de Wuhan agora, então tô levando a vida, assim, bem diferente do que eu costumava, né? Depois dos primeiros casos em Wuhan, a doença começou a se espalhar em todo o mundo. Em pouco tempo, os números de infectados e de mortos só cresceram. Logo que nós identificamos, né, e tivemos a informação através do OMS da situação que estava ocorrendo na China, né, aquela situação diferenciada que ninguém no começo sabia exatamente o que era, mas assim que se apontou, né, que estava tendo a circulação de um vírus que sofreu mutação, né, porque o coronavírus não é um vírus estranho para nós, mas é um vírus que sofreu mutação e que estava se espalhando pelo mundo. Assim que recebemos a informação da OMS junto com o Ministério da Saúde, aqui a Secretaria de Estado, aqui o Estado de São Paulo se preparou. Se preparou de que modo? Informando as suas vigilâncias epidemiológicas, indo atrás de leitos, não só apenas leitos de enfermaria, mas leitos de UTI. Aqui na capital especial, considerando essa estimativa que o número de casos, mesmo falando de isolamento domiciliar, poderia ser um número razoável, então foram abertos hospitais de campanha, não é? Então, tudo com este objetivo. Tivemos aí, né, nos últimos anos, tivemos a pandemia do vírus influenza, não é? O nosso conhecido já, o H1N1, não é? Que no início que a gente tinha eram medidas também de isolamento domiciliar, e essas medidas, ação de vigilância epidemiológica, mas cerca de meses depois, 6 meses depois, nós tivemos uma vacina eficaz. Em relação ao coronavírus, sabemos que temos vários países trabalhando por uma vacina. Essa vacina poderá ser de partícula de vírus, de rearranjo genético, ou seja, várias modalidades. Sabemos que vários países estão estudando a vacina, mas sabemos que a vacina demora um pouco, né? Porque até se identificar a melhor vacina, passa por testes de fase 1, 2 e 3. Nós sabemos que muitos países estão à busca de uma vacina, mas nesse momento não temos. Então, nós temos que trabalhar com o que temos. A informação, certo, que a doença, infelizmente, pode sim ser grave, principalmente naqueles grupos, e aqui a gente tem repetido, né? Ao invés de a gente ficar falando tudo, a gente já lembra. Olha, gente, pessoas que são do grupo de risco para influenza são os mesmos grupos de risco de se infectar pelo coronavírus e evoluímos com complicações. Então, principalmente esses grupos, né, os cardiopatas, renais crônicos, os imunodeprimidos, as pessoas com 60 anos ou mais, vamos ficar em casa. Para este grupo é fundamental toda essa atenção.
Muita gente se refere como novo porque o vírus do corona já existiu em nossa vida de diferentes formas. O primeiro caso de coronavírus aconteceu em 1937, mas ele só foi oficialmente descrito em 1965. E apesar da gente estar vivendo agora essa pandemia, o mundo já viveu outras pandemias também bastante severas. Um exemplo disso é a gripe espanhola, que matou mais do que 2 guerras mundiais juntas. A gente tem notícias de pandemias antes de Cristo, entendeu? Então, a história, ela registra muitos casos. A última, que tem 100 anos, é a conhecida como a gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, ela começou nos Estados Unidos, mas de fato matou. Não se sabe exatamente, porque não havia nem modo de, vamos chamar de auferir os fatos, mas há 100 anos atrás. Mas na verdade teme-se que ela tenha matado mais de 50 milhões de pessoas no planeta. Então foi a gripe espanhola que chegou aqui no Brasil logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e não durou muito tempo aqui, foi mais ou menos uns 3 ou 4 meses, mas que judiou de muita gente. Eu mesma perdi na minha família algumas pessoas para a gripe espanhola, e muitos brasileiros foram atingidos. Como que uma sociedade reage, aí depende de vários fatores, Gabriela. Depende de fatores, vamos chamar assim, muito objetivos, mas também depende muito de fatores culturais. Por exemplo, nessa pandemia agora, a gente sabe que países como a Coreia do Sul, como, enfim, países asiáticos, Vietnã, eles responderam muito melhor porque eles já tiveram uma epidemia brava agora em 2015, que foi a SARS, e em 2003 também eles tiveram uma epidemia muito brava. Então, eles já tinham um certo know-how. O Wuhan, para você ter uma ideia, vai testar agora, está testando já 11 milhões de habitantes. O Brasil não tem nem 500 mil testados, porque a gente não tem testes. A gente não tem reagentes para fazer testes. Por que não temos reagentes? Porque o Brasil vem investindo cada vez menos na saúde e na ciência. A principal forma de contaminação pelo coronavírus é através do contato. E é nesse ponto que estamos falando do maior desafio para barrar o avanço da doença, já que um simples aperto de mão ou simplesmente falar pode transmitir a doença. Nesse ponto é muito importante a gente destacar que um vírus pode circular e contaminar outra pessoa mais ou menos aí num prazo de 7 dias. A gente aprendeu muito sobre a aerodinâmica do vírus. A gente aprendeu que a tosse, o espirro, a saliva é capaz já de levar à dispersão do vírus. Mas ele, ao cair na superfície, se observou que ele pode demorar de 3 horas até 9 dias, dependendo do material. E é isso que foi um favorecedor de disseminação para as equipes de hospitais, as pessoas que, na verdade, circulam num ambiente compartilhado, seja no supermercado, seja na padaria, seja também na própria farmácia. E isso fez com que as pessoas acabassem, então, se contaminando muito mais. Hoje, uma novidade que acabou se tendo é que ele não só se desprende por gotículas de saliva, a gente sabe que ele produz partículas muito mais leves que ficam em suspensão no ar, geralmente de meia hora a 3 horas. Por isso, nós não sabemos se ela é viável, realmente, se ela tem viabilidade, mas a gente sabe que ele está presente no ar. Isso maior a chance também de comprometimento das pessoas. Então, o simples fato de você sair da sua casa, entrar no elevador para ir até o carro se achando seguro, já é um momento em que você incorre ao risco não só de abrir a porta sem o álcool gel e ali ter alguém que também colocou e estava contaminado, ou o botão dos elevadores também eventualmente possam estar contaminados, mas mais do que isso, a própria persistência do vírus ainda em suspensão no meio aéreo. Por isso que nossa rotina mudou.
A higienização das mãos já é comum para todos nós, mas tivemos que aprender a conviver com outras formas de proteção, como o distanciamento social, o uso de máscaras e a limpeza de superfícies e objetos. No momento, para a prevenção, o que eu tenho que ter é distanciamento social. Devemos começar em várias regiões, cada um mais ou menos, alguma flexibilização em relação à abertura da economia, né? Então, as pessoas vão começar a circular mais. As pessoas vão circular mais e o vírus continua circulando também. Então, o cuidado do distanciamento social, quer dizer, eu vou sair, mas eu não vou abraçar e beijar os meus queridos que eu não vejo há muito tempo, mesmo da família, né? Eu vou manter os 2 metros, eu vou sempre higienizar as minhas mãos, ou lavando por 20 segundos, ou com álcool em gel, e vou usar a máscara facial quando eu estiver fora de casa, tá? Então, estes 3 cuidados, distanciamento social, higienização das mãos e as máscaras, vão nos acompanhar provavelmente até setembro, outubro. Os primeiros sintomas são avaliados clinicamente pelo médico. Depois, o paciente passa por um desses exames laboratoriais que indicam a presença do vírus, o de biologia molecular, mais conhecido como RT-PCR, ou imunológico, conhecido também como teste rápido. Eu tenho 2 testes que podem achar realmente o vírus. Um, que é aquele do cotonete, que a gente enfia o cotonete no nariz, colho a secreção de lá, enfio na garganta, lá atrás o cotonete também, e colho o material. Esse exame demora 2 a 3 dias para o resultado ser liberado. Os exames, até recentemente, quando a gente fala dos casos do Brasil, que tem diagnóstico confirmado, os casos que são noticiados, 90% deles foram feitos através disso. Temos também alguns testes rápidos que procuram o vírus. A gente fala teste de antígeno. Antígeno é um pedacinho do vírus. Outra maneira seria através dos exames que vão tentar ver se eu já tive contato com o vírus e se eu fiz anticorpo. Seria como se fosse, entre aspas, uma célula de defesa, uma célula, um teste que vai indicar que eu já entrei em contato com o coronavírus, né? E a gente tem duas técnicas diferentes para isso. Tanto a sorologia, que é uma sorologia que nem a gente pode fazer para hepatite, por exemplo, né? No laboratório colhe sangue mesmo e faz essa sorologia, e tem os testes rápidos, numa quantidade maior, que vários municípios estão fazendo, inclusive. Apesar dos sintomas como falta de ar, febre e tosse, algumas pessoas não sentem absolutamente nada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19, isso cerca de 80%, podem ser assintomáticas. Essas pessoas que não têm sintomas, elas são importantes a gente saber por quê? Porque elas também podem transmitir, né? Então, mesmo sem sintoma, enquanto eu estiver com o vírus na minha garganta, eu transmito para outras pessoas, né? Então, quem tem sintoma é mais fácil saber que vai ficar em casa, eu estou tossindo, espirrando, tive febre, eu fico em casa. Quem não tem nada, essa pessoa, e muitas vezes a pessoa até descuida. Então, por isso que quando a gente foi falar até de como evitar a transmissão, é importante que todos né, e até principalmente os sem sintomas, tenham todos os cuidados para evitar uma possível transmissão. Com a doença confirmada, o paciente com sintomas leves deve ficar em casa em quarentena, que são 14 dias em total isolamento. Então, elas devem ficar em casa, tomando bastante líquido, né? Antitérmicos comuns, né, caso tiverem febre, mas o antitérmico não deve conter o ácido acetilsalicílico, né, que é o AES, um dos nomes que a gente conhece, mas pode ser dipirona ou paracetamol. E repouso em casa. E muito cuidado manter em casa um distanciamento social, porque você não sabe exatamente o que você tem. A Fernanda descobriu que estava com o coronavírus bem no começo da pandemia. Os primeiros sintomas apareceram no dia 10 de março. Eu comecei depois de uma semana a sentir muita dor no corpo, falta de ar.
todos os outros sintomas da doença mesmo, que foi até quando eu fui classificada como suspeita. Foi depois de uma semana que eu já estava com sintoma. E aí o quadro foi evoluindo e foi só piorando. Eu apresentei sintomas durante um mês. Tive que ficar em quarentena, isolada, até da minha família, né? Ficando só no meu quarto. Mais de um mês aí para evitar o contágio deles também. O isolamento da minha casa foi bem difícil, assim, para mim, porque eu não podia ter contato com ninguém. Eu não saía do meu quarto, ficava o tempo todo no meu quarto. Eu tenho no meu quarto meu próprio banheiro, só usava tudo aqui para me alimentar. Minha mãe trazia as refeições na porta do quarto, deixava lá, eu abria a porta só para pegar, entrava e comia aqui dentro tudo. A louça era toda lavada separada para também não ter problema. E para sair do quarto, às vezes, só para andar alguma coisa, eu tomava banho, passava álcool, lavava a mão, colocava máscara e ainda assim mantinha a distância deles de pelo menos 1-2 metros, não ficava perto mesmo de máscara. E isso já quando eu comecei a sair gradualmente do isolamento, né? No começo eu não saía do quarto para nada mesmo. Mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 20% das pessoas com coronavírus precisam de atendimento hospitalar por causa da dificuldade respiratória. Desses, 5% precisam do uso de respiradores e de ventiladores. Quando eu tenho esse comprometimento pulmonar importante, né, eu preciso de fazer uma suplementação do oxigênio, porque só o oxigênio que a gente respira normalmente não vai dar conta. Então, inicialmente, a gente tenta até com catéter de oxigênio, a maior parte das pessoas vai bem, né, com catéter, sem precisar de respirador, mas infelizmente tem uma parcela que tem um acometimento muito importante, tanto pelo vírus, quanto por essa inflamação que eu comentei, que precisam de ventilação de respirador. O paciente que precisa de respirador, né, pela Covid, normalmente ele precisa desse respirador por mais de 10 dias. Então, às vezes são 2-3 semanas no mesmo leito de terapia intensiva. Então, isso faz com que você não consiga, vamos dizer assim, como para outras doenças, rodar os leitos. Em pouco tempo, o quadro de saúde da Fernanda começou a piorar. Depois de 14 dias tratando a doença em casa, ela precisou ser internada. Falta de ar eu tive bastante também, mas foi piorando conforme o quadro foi agravando. Eu não tinha muito no início, e ele foi piorando conforme a pneumonia foi piorando, a pneumonia viral, porque eu já tinha feito até tratamento com antibiótico e a pneumonia não era bacteriana, ela era causada pelo vírus mesmo. E foi piorando, e com a embolia pulmonar, com parte do meu pulmão já comprometido, eu já quase não conseguia respirar, tive que usar catéter de oxigênio no hospital. Não cheguei a ficar entubada, mas usei o catéter de oxigênio tudo para respirar, porque a respiração ficava bem curta, assim, bem ofegante. E o que ajudou muito também foi depois que eu fiquei internada pela segunda vez, eu comecei a tomar anticoagulante, por causa da embolia pulmonar, que eu tô fazendo acompanhamento agora com pneumologista e tudo mais. Eu tenho que continuar tomando por 3 meses, né? Pra ver como anda o pulmão também, tudo isso, o sistema respiratório. E aí foi quando foi melhorando os sintomas mesmo. O Ibérico também sentiu na pele os efeitos do coronavírus. Ele tem 60 anos e por isso faz parte daquele grupo de risco. No dia 18 de março, uma tosse apareceu do nada. Ele esperou alguns dias para procurar ajuda. Quando ele foi para o pronto-socorro, os pulmões já estavam bem comprometidos. Eles resolveram internar. Mas fisicamente, assim, eu não estava sentindo nem falta de ar, nem tinha febre. E também estava me sentindo bem, caminhava bem, não tive problema. Mas a partir desse resultado, eles me encaminharam. Eu fui internado numa semi-UTI, eu passei a tomar azitromicina, a cloroquina e mais um anticoagulante. A cloroquina foi por mais 6 dias, mas sempre bem, eu nunca tive falta de ar, nada. E quando começou essa nova medicação, por conta da cloroquina, todos os dias eu fazia eletrocardiograma e colhia sangue para fazer exame, para acompanhar os efeitos colaterais e também como estava o nível de infecção, né? Depois de 3 dias, 3 dias mais ou menos, a infecção baixou bastante do sangue. Aí fui transferido para um quarto, também fiquei em isolamento. Continuou a medicação, a cloroquina, a azitromicina e o anticoagulante.
e o eletrocardiograma todos os dias, né, e o exame de sangue. Estamos convivendo com um vírus novo e por isso muito se fala de medicamentos que podem ter algum resultado positivo no tratamento da doença, porém nenhum deles possui comprovação científica. Pensando em medicações específicas para o vírus, existem várias que estão ainda em estudo. E uma delas que parece ser mais promissora, mas tudo parece, porque o número de pacientes ainda é muito pequeno que estão usando, é o Remdesivir, que é uma droga que já foi tentada usar para o ebola sem grande sucesso, e agora os trabalhos iniciais de pesquisa mostraram que reduz em 4, 5 dias o tempo de eliminação do vírus e o tempo de internação hospitalar. Mas a gente ainda tem que aguardar os resultados finais desses trabalhos para saber se realmente ela traz um benefício para todo mundo. Então, no momento, o interferon está sendo usado, vários antivirais que a gente usa para o HIV também estão ainda sendo testados para ver se tem um papel contra o coronavírus. Então, a gente tem várias drogas, todas em projeto de pesquisa. Aqui no Brasil, o medicamento que ganhou maior destaque foi a cloroquina. A cloroquina é uma medicação muito antiga, que nós, principalmente infectologistas e os reumatologistas, temos muita experiência com esta medicação, porque ela foi inicialmente até usada para tratamento e é ainda usada para tratamento de alguns tipos de malária, então tem uma vasta experiência com o uso da cloroquina, e algumas doenças reumatológicas também se usa a cloroquina. A hidroxicloroquina é o mesmo princípio, só que na formulação, na molécula dela, é feita de tal forma que ela é menos tóxica, vamos dizer assim, do que a cloroquina. Ela tem sido testada, a cloroquina, em várias doenças virais, com uma resposta muito boa no laboratório, né, de diminuir a inflamação, às vezes até parecendo que diminui a replicação do vírus no laboratório. Das outras vezes, quando a gente tentou usar a cloroquina em humanos, ela não teve a mesma ação que se viu no laboratório, por isso que ela nunca foi indicada para tratar, na prática, nenhuma doença viral. Com a ânsia de se descobrir alguma coisa que pudesse, alguma droga que pudesse ser útil no tratamento do coronavírus, né, começou-se lá mesmo na China até usar a cloroquina para o tratamento. A gente sabe, quando a gente trata a malária, quando a gente trata as doenças reumatológicas, a gente sabe que tem cuidados para administrar a cloroquina. Pacientes que fazem uso da cloroquina precisam, a cada 4, 6 meses, de uma avaliação oftalmológica com frequência, porque pode dar alteração grave na retina, né, e tem as complicações cardiológicas. Desde maio, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina foi liberado para o tratamento do coronavírus aqui no Brasil, mas o paciente precisa assinar um termo de consentimento e o médico tem autonomia na decisão de usar ou não o medicamento. E apesar de poder ajudar em alguns casos, a utilização da cloroquina pode causar muitos efeitos colaterais. Se você pegar a bula, né, espero que o Brasil, estava até uma tentativa de mudar a bula, mas a bula original da cloroquina, se você olhar lá, está que você não deve usar associado à azitromicina, ou deve ter muita cautela. Por quê? Porque só a associação, né, cloroquina e azitromicina aumenta o risco de arritmia. E o que se viu nos trabalhos todos e nos pacientes que usaram essa associação é que realmente essa associação foi, do ponto de vista estatístico, mais maléfica, ou quem usou a cloroquina com ácido teve maior óbito do que quem não usou, isso nos trabalhos todos feitos na China, feito na Europa, né, em todos os locais. O fato é que, apesar da corrida para a descoberta de um medicamento capaz de tratar a doença, até agora não existe um consenso sobre sua eficácia. Por isso que, nesse momento, a recomendação dos especialistas está na prevenção. Tem um estudo recente, feito inclusive pela Fiocruz, mostrando que, se nós analisarmos a população brasileira e ver cada pessoa com um fator de risco, são vários fatores de risco, né, que aumentam o risco.
nós vamos ter 1/3 da população com fator de risco. Você imagina que 1/3 de 210 milhões não é pouca coisa. Então, isso realmente coloca a situação dessa pandemia como um desafio inédito, né? Pelo menos nos últimos 100 anos, mas com toda a tecnologia, de um lado, todas as grandes aglomerações urbanas, né, de outro lado, isso torna muito difícil. Não raro está sendo também relatado por inúmeras pessoas relatos de tristeza, depressão, ansiedade, então, e não só nos indivíduos infectados que entram em quarentena, mas também nos indivíduos não infectados, que estão presos, né? Na verdade, é uma prisão domiciliar, vamos dizer assim, mas ainda assim é muito melhor ficar em casa, havendo a possibilidade de ficar em casa, porque ainda tem as situações onde a pessoa não pode ficar em casa, tem que trabalhar, etc. Havendo a possibilidade, ainda é a melhor coisa para fazer neste momento, onde nós temos no Brasil, de uma forma geral, mas no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, de uma forma particular, uma fase da epidemia ainda muito alta, de alto contágio. Portanto, quem puder ficar em casa, é muito melhor ficar em casa do que sair. É uma doença que a gente chama de comprometimento multissistêmico. O vírus não afeta apenas o pulmão, não afeta apenas um órgão, ele afeta múltiplos órgãos. É um vírus feroz, eu diria, um vírus feroz, certo? Então, quando falamos vamos ficar em casa, são pelos seguintes motivos: para que a gente evite que as pessoas não fiquem doentes. Segundo, não fiquem doentes e não evoluam com complicações, que vão precisar de internação hospitalar e de leito de UTI. O mais importante da gente, enquanto cidadão, para contribuir para que a gente não fique doente e não exponha os nossos familiares, que a gente seja um grupo de pessoas que alerte a importância de ficar em casa e chamando a atenção principalmente para esses grupos de risco, essa é a nossa melhor vacina. Né? Essa é a melhor vacina. Hoje a nossa melhor vacina é a informação. E qual a melhor informação? Que o coronavírus, ele veio, não sabemos por quanto tempo ficará, mas o que a gente tem observado, de novo, falando, que no prazo de 3 meses nós estamos, infelizmente, com cerca de 7.700 óbitos em todo o estado de São Paulo. Né? Então, a melhor vacina que temos é ficarmos em casa. Quase simultaneamente aos primeiros casos registrados de coronavírus, a comunidade científica de todo o mundo começou uma corrida para a descoberta de uma vacina capaz de frear o avanço da doença. A vacina é considerada uma solução mais definitiva porque, uma vez que a pessoa está imunizada, ela pode ficar tranquila. Isso, na verdade, a gente viu com várias doenças, que surgiram vacinas. Por exemplo, de sarampo, de coqueluche. Então, a gente vê, se você olhar a epidemiologia, que você tem uma grande quantidade de doença, na hora que você introduz a vacina, ela vai indo, e muitas até desaparecem. Então, essa é considerada a solução mais efetiva, de melhor custo-benefício e que pode deixar as pessoas mais tranquilas. A opção que as pessoas falam de todo mundo já ter tido contato é uma opção muito cruel, porque você vai assumir uma mortalidade de milhões de pessoas. Então, a vacina poderia impedir isso. Apesar de todo o esforço para o desenvolvimento dessa vacina, ela não fica pronta de um dia para a noite. Em geral, no processo normal, é um processo muito longo. Tem etapas em modelos animais, em laboratório, você tem que ir aumentando a escala lentamente e
o principal, as duas principais coisas que você precisa saber de uma vacina é a segurança e a efetividade, se ela realmente funciona. Porque uma vacina, ela pode funcionar e proteger 90% da população, ou ela pode funcionar mais ou menos, 30%, 40%, e isso não é considerado um bom resultado. Então, você testa em experimentos animais. E aí, os testes em humanos, eles vão indo devagar, tem 3 fases. A primeira fase você vê a segurança, então são com poucas pessoas e você vê se não tem nenhuma reação adversa, embora não tenha sido visto nos animais, se tiver alguma toxicidade nos animais, não vai para humanos. Então, quando você chega em humanos, você já testou bastante em animais e viu que lá não tem. Mas o humano não é igual a um animal. Ele tem toda uma resposta diferente, então isso tem que ser verificado. Então você tem a fase 1, depois você tem a fase 2, que procura verificar se a resposta imunológica está sendo aquela que a gente espera. E a fase 3 é a fase mais longa e mais cara. Você faz uma quantidade grande de indivíduos numa região onde você está tendo a doença, e aí você usa o placebo, que é uma parte que não é imunizado e a outra parte recebe a vacina, e você vê o quanto que essa vacina reduz o número de casos nos vacinados. Então, isso é a proteção que a vacina induz. Os testes mais avançados atualmente estão nos Estados Unidos e no Reino Unido. A expectativa é que essas vacinas já estejam prontas para serem aplicadas na população já no final deste ano. O que ajudou nesse caso é que já existiram epidemias similares, de vírus similares no passado. Então, por exemplo, quando teve o SARS-1, você já desenvolveu uma série de vacinas. Então, já existe informação sobre segurança das vacinas realizados nos outros ensaios. E as vacinas de hoje, que estão mais avançadas, são aquelas que já vinham sendo testados para outros coronavírus ou outros vírus muito semelhantes. Aqui no Brasil, o Instituto Butantan também está trabalhando no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. E apesar dos estudos já estarem acontecendo, essa vacina não deve ficar pronta tão cedo. Nós, na verdade, não trabalhávamos em vacinas virais, a gente trabalhava mais em vacinas bacterianas. Mas nós recentemente desenvolvemos uma nova estratégia que os nossos resultados preliminares indicam que é uma estratégia muito interessante e poderia ser interessante para essa vacina. Qual é o nosso plano? A gente pretende aguardar esses resultados dessas vacinas. Se funcionar, ótimo, é o que a gente espera, mas se não funcionar, a gente quer ter um plano B, que possa ser testado outros tipos de vacinas diferentes dessas. Então, a nossa vacina, nós esperamos ter uma resposta de se ela vai dar um resultado que a gente espera, quando tiver saindo esses resultados de efetividade dessas vacinas mais adiantadas. Aí a gente pode decidir se vale a pena continuar com elas, se os resultados são bons o suficientes para continuar com essa estratégia, tentando contribuir, uma vez que a gente espera que ela vai dar um tipo de resposta imunológica diferente do que as vacinas que estão sendo investigadas agora. Nós temos uma parte da plataforma já produzida, porque foi feito para outra vacina, mas a parte do vírus é o que nós temos que fazer agora, produzir as proteínas do vírus, ligar nessa superfície e depois testar em animais. A gente vai testar em camundongos, aí a gente imuniza os camundongos, pega o sangue e vê se ele produz anticorpos capazes de neutralizar o vírus.
Após a descoberta da vacina, o grande desafio vai ser aumentar a capacidade de produção e de imunização, já que, de acordo com os especialistas, essa vacina contra o coronavírus vai ser historicamente uma das mais produzidas em todo o mundo. Hoje não existe capacidade de produção de vacina suficiente para imunizar todo mundo. Então, essa ampliação de escala e aumentar a capacidade de produção é uma coisa que as pessoas já estão investindo, já estão discutindo como é que vai fazer, mas as primeiras doses vão ser de quem paga mais. Então, os países menos ricos vão ficar para o final da fila, né? O Brasil tem uma grande capacidade de produção de vacinas, porque a gente já produz vacinas para toda a população. Então, a ideia é usar essa estrutura que já existe no Butantan, na Fiocruz, para poder fazer as vacinas que nós vamos precisar. Só que isso depende de negociações entre as empresas, todo mundo está negociando com todo mundo, porque todo mundo quer poder ter acesso a essas vacinas, né? O nosso caminho seria investir na capacidade de produção. Só como a gente não sabe qual é que vai ser a vacina que vai funcionar, então a gente vai tateando, vai vendo os resultados que vão saindo e tentando fazer as negociações, porque as negociações, as empresas têm domínio da tecnologia, então elas precisam estar dispostas a passar também, tem que ser vantagem para os dois lados. Então isso tem que ser muito bem negociado. Enquanto a humanidade não descobre na tecnologia e na ciência uma forma de controlar o coronavírus, cabe a nós, a cada dia, enfrentar essa pandemia com solidariedade, responsabilidade e amor ao próximo. Já houve pandemias na história da humanidade muito violentas, né? A peste, né, no início do século XX, né, em 1918, ela matou 1.500.000 pessoas no planeta. E ainda assim, houve a saída da pandemia. Quer dizer, a pandemia ela realmente gera uma situação de vida, antes de mais nada, e depois econômica também muito difícil, mas a história mostra que a espécie humana sai da pandemia e volta a viver sua vida como vivia antes. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante que facilita a vida pós-pandemia, e eu acho que isso é algo que nós temos que frisar e fazer, que é o espírito de solidariedade. Então, acho que, de novo, né, claramente é um espírito cristão, mas é um espírito que tá dentro de muitas pessoas, independente do credo religioso, etc. E a solidariedade nos pequenos, médios e grandes atos, não importa, mas a atitude solidária nos faz ficar muito mais unidos, nos faz ter muito mais força de resistir a esse momento, né, da pandemia e passar por esse momento e caminhar depois de uma maneira difícil, mas ainda assim com a cabeça erguida, né? Hoje vivemos numa sociedade, estávamos vivendo numa sociedade e ainda exige resíduos disso tudo, que vai ser a questão praticamente de um olhar vertical. Isso é muito ruim, um olhar vertical. Hoje precisamos entender que precisamos ter um olhar horizontal, olhar o outro, né? A pandemia está ensinando você a olhar de uma forma horizontal, na observação da necessidade do outro, o que o outro pode estar somando. Ficamos muito tempo dentro da sociedade olhando só uma questão vertical, a questão do capital, né? Quem pode, quem não pode, eu posso, eu vou simplesmente modificar, eu sou bom. Na verdade não é dessa forma. Então chama a atenção pelo fato, eu preciso olhar o outro, né? Um dos fatores. E outra situação é com você mesmo, você se conhecer, né? Uma questão de globalização, hoje era totalmente rápido. As pessoas, um atropelando o outro, né? É uma agitação de querer, né? De ter e não ser, né? Isso chama mais atenção. É uma questão até mesmo que eu digo assim, vejo assim, uma questão mais espiritual, né? Do centralizar
né? Mostrar Deus, na verdade. Quem é esse Deus? Quem que vai somar de tudo isso? Então, estamos passando por uma transformação, né? Uma transformação social, uma transformação histórica, uma transformação do ser, né? O ser humano, voltar a ser humano, na verdade. Nós estamos passando por um momento histórico, né? Da nossa vida humana, né? Eu acho que o que eu espero para o futuro, né? É a cooperação entre os povos, né? Eu acho que já está na hora de, sei lá, sabe, empurrar uma solidariedade, né? Uma cooperação bilateral entre os países, né? Porque essa pandemia realmente, né? É uma tragédia, mas mostra que estamos todos conectados, né? Interconectados, assim. Então, realmente, né? O que acontece aqui afeta aí, o que acontecer aí também vai afetar aqui, né? Então tem que ter mais dessa cooperação, né? Do que dessa competição, né? A felicidade de quem venceu a luta pela vida está no olhar. Após 14 dias de internação e de muitos cuidados, o seu Ibérico recebeu alta. E olha só como foi a despedida dele no hospital. No período que eu fiquei no hospital, eu recebi um tratamento tão bom que, assim, passou muito rápido, entendeu? Mas o tratamento era muito bom, fora o aspecto profissional da equipe, assim, um aspecto extremamente carinhoso, o pessoal da Santa Casa, os enfermeiros, enfermeiras, médicos, o pessoal da limpeza, assim, era impressionante, porque é uma doença que ninguém sabe direito como ela funciona, né? E eles entravam no quarto, aplicavam injeção, remédio, medicação, sem qualquer medo, de forma muito carinhosa. Fui tratado muito bem lá. A Fernanda, outra paciente que também se recuperou da doença, hoje vê a vida de uma maneira ainda mais especial. O que eu mais aprendi, com certeza, foi dar valor às pequenas coisas da vida, assim, o quanto eu sou grata pela minha vida hoje. E o quanto eu sou grata a Deus e às orações, porque eu tenho certeza que foi isso que me deu muita força. Porque eu participo aqui da Igreja Católica aqui em Guarulhos e tinha muita gente rezando por mim mesmo. Eu acho que para as pessoas que estão assistindo isso e ainda não entenderam a seriedade, para olharem realmente com cuidado, assim, porque não é brincadeira. Muitas pessoas podem passar assim sem sintomas, mas a gente precisa cuidar por todos, a gente precisa cuidar pela nossa vida e pela vida dos outros também nesse momento. Então, se você pode se cuidar, se você pode ficar em casa, é o melhor que você pode fazer. Para as pessoas que já tiveram, que estão doentes ainda, eu sei que é difícil, porque eu passei por isso, mas essa fase passa e a gente tem esperança, e eu sou a prova de que a gente pode se curar também e que Deus tá olhando pela gente acima de tudo.